Bom, então aqui nesta aula nós iremos criar agora a nossa tela de cadastro de clientes, ok? Eu vou criar aqui um novo pacote, tá? Eu vou criar aqui um pacote Java. O nome do pacote será com.t2ti.javastarter .cliente. Neste pacote eu vou ter todas as minhas classes lá do cadastro de cliente, tá? Então aqui, voltando aí aos padrões lá dos nomes, tá? Quando eu vou criar um pacote, eu uso todas as letras minúsculas, ok? Inclusive na separação aqui das palavras. Também não uso underline. E para separar aqui uma pasta de outra, eu vou usar o ponto, tá? Então, com.t2ti.javastarter.cliente, ok? No curso Java Starter gratuito, você estudou lá sobre os pacotes Java, tá? Então, eu vou aqui finalizar a criação deste pacote. Já criei aqui um novo pacote. Agora, eu vou criar dentro deste pacote. Então, eu seleciono aqui o pacote, clico com o botão direito em cima do pacote que nós acabamos de criar. Vou aqui na opção Novo, tá? Eu vou criar um internal frame. Vocês podem perceber que aqui que nós não temos a opção aqui internal frame, tá? Então eu vou aqui em outro, aqui na categoria Formulários Guy Swing, ok? Então seleciono aqui essa categoria. Então eu vou selecionar aqui, ó, o formulário J Internal Frame, tá? Então eu vou clicar aqui em próximo. Aqui ele solicita o nome da classe. O nome desta classe será cliente frame, ok? Vou clicar aqui em finalizar. E aqui ele já criou para a gente um internal frame, ok? Por que nós criamos agora um internal frame? Porque na nossa tela principal, nós iremos incluir todas as outras telas do sistema, né? Então, todas as outras telas do sistema serão telas do tipo internal frame. Só a tela principal do sistema que será um JFrame mesmo, ok? Bom, criado aqui o nosso internal frame, agora eu vou incluir aqui, vou começar aqui o desenho da nossa tela de cadastro de clientes, ok? Primeiramente aqui com o internal frame selecionado, eu vou aqui em propriedades e vou definir aí o título da janela, ok? Então o título nesse nosso internal frame será Java Starter Hands-on. Ok, então aqui nós definimos o título do nosso internal frame, né, do nosso cadastro de cliente. Bom, agora eu vou ter que definir aqui qual que será o layout dessa nossa tela de cadastro de cliente, ok? Qual o layout que eu vou utilizar aqui no nosso internal frame? Eu vou definir aqui com layout. Então eu clico aqui com o botão direito, tá? Então, clicando aqui com o botão direito, eu venho aqui na opção Definir Layout. Perceba que nós temos vários layouts disponíveis. O layout que nós vamos utilizar aqui no nosso internal frame será um layout de conjunto de grades, tá? Então, eu defino aqui como layout de conjunto de grades, ok? E agora eu vou incluir os objetos aqui no meu internal frame. Primeiramente, eu venho aqui em paleta. Eu vou aqui em Container Swing, eu vou incluir aqui um painel, um JPanel, tá? Aliás, ele está aqui em Container Swing, então eu vou incluir aqui um painel. Então eu clico aqui no painel e clico aqui novamente no meu internal frame, perceba aqui que ele já incluiu aqui um painel dentro do meu internal frame, ok? Bom, dentro desse painel eu vou ter aí um label, tá? Um JLabel, né?
aqui sim, agora está dentro de controle swing, que é rótulo. Perceba aqui que ele já informa aqui para a gente, que é um JLabel do pacote javax.swing. Ok? Então vou selecionar aqui rótulo e vou clicar aqui, vou clicar em cima do painel que nós acabamos de incluir. Então esse JLabel ele vai ficar dentro do painel. Tá? Se nós viermos aqui na aba inspetor, nós podemos verificar que esse JLabel ele está dentro aqui do nosso JPanel que nós acabamos de criar, ok? Então aqui eu vou definir aqui o texto desse JPanel, aliás desse JLabel, né? Vou colocar aqui clientes, tá? Eu vou definir aqui agora o tamanho desse meu texto, ok? Do texto que está ali no JLabel. Então eu vou aqui nas propriedades, eu vou aqui na propriedade fonte, tá? E vou escolher aqui o tamanho ali do meu JLabel. Eu vou colocar aqui um tamanho de 36, tá? O estilo de fonte será o estilo negrito. Vou clicar aqui em OK. Perceba que aqui ele já mudou aí a fonte do meu JLabel, ok? Agora eu vou alterar a cor da letra aqui do meu JLabel, do texto que está neste rótulo, ok? Então eu vou aqui na propriedade foreground, tá? Então aqui eu posso clicar nesse botão, escolher uma cor aqui, ou então selecionar aqui através dessas abas as cores que estão disponíveis. Eu vou aqui na aba RGB e vou definir a cor como branco, tá? Então eu vou colocar aqui todos os itens do RGB como 255. Então vou clicar aqui em OK, perceba que a cor da minha fonte está branca, ok? Então agora eu vou selecionar aqui o meu painel, tá? E vou definir aqui a cor de fundo deste painel. Então eu vou aqui na paleta, tá? Aliás, em propriedades, né? E vou aqui na propriedade background do meu painel, do meu JPanel, né? Então clicando aqui, agora sim eu vou aqui na paleta do sistema, ok? E vou escolher aqui a cor de fonte, aliás, a cor de fundo, né? Vou escolher aqui a cor legenda inativa, ok? Bom, perceba que agora o contraste aqui do meu JPanel com o JLabel já melhorou, né? Então consigo aqui visualizar melhor aqui o meu JPanel, ok? Bom, lembrando aí que nós definimos o layout desse nosso internal frame aqui como um layout de conjunto de grades, tá? Que é o grid bag layout, tá? Se nós virmos aqui e clicarmos com o botão direito, nós podemos personalizar esse layout, tá? Então aqui, como nós temos somente o JPanel lá no nosso internal frame, aqui ele só vai mostrar para a gente somente o objeto que está lá, tá? Quais as configurações que eu vou fazer aqui nesse layout? Bom, aqui nós temos algumas configurações, né? Por exemplo, grade X, grade Y, que é a posição onde o meu objeto que está selecionado aqui, ele se encontra nesse layout de conjunto de grades, tá? Aqui nós podemos definir a largura da grade, podemos também definir a altura da grade, podemos definir aqui o preenchimento dessa grade, tá? Nesse preenchimento aqui, eu vou colocar como ambos. O que é esse preenchimento? Que o objeto lá aqui no meu internal frame, né, dentro do container, ele vai preencher todos os lados aqui da posição que ele estiver no meu internal frame. Aqui eu tenho a opção preenchimento interno X, preenchimento interno Y, ancorar. Isso aqui é a posição de onde o objeto vai estar, ok? Nós temos aqui espessura X, espessura Y e suplementos. Bem, essas opções aqui nós veremos posteriormente quando nós tivermos mais objetos aí no nosso internal frame, tá? Que vai ficar melhor para entender o funcionamento dessas propriedades. Primeiramente eu vou definir aqui a posição para 0, 0, que é a primeira posição na grade X e na grade Y, ok? O preenchimento interno X aqui, vou colocar como 1, tá? Vou fechar aqui. Agora, eu vou incluir aí na nossa tela um outro objeto, vai ser um outro JLabel, tá? Então vou clicar aqui no rótulo
e vou incluir aí. Aliás, eu não vou incluir o JLabel dentro do meu internal frame não, tá? Eu vou incluir aqui um outro painel, tá? E dentro desse painel que eu vou definir aí, que eu vou incluir os outros objetos da minha classe cliente. Então eu estou incluindo aqui um outro painel dentro do meu internal frame. Percebe que aqui o painel ficou ao lado aqui desse outro painel que nós criamos. Então eu vou aqui novamente clicar com o botão direito na opção aqui personalizar, tá? Perceba que aqui agora eu tenho um JPanel 1, que foi o primeiro painel que nós incluímos ali no nosso internal frame, e agora nós temos aqui o JPanel 2. Se eu clicar aqui e arrastar esse JPanel 2, eu posso mudar a posição aqui desse painel. Então eu vou arrastar aqui para que ele fique embaixo aqui do meu painel. Perceba que aqui não dá para visualizar porque nós não temos nada dentro dele ainda, ok? Ele já ficou ali embaixo do JPanel 1. A opção que eu vou selecionar aqui agora é para que ele preencha ambos os lados aqui da grade que ele está localizado aí no Grid Bag Layout, tá? O preenchimento interno X dele será 1. Aliás, aqui não é preenchimento interno, tá? Eu tinha alterado aqui também o preenchimento interno, mas na verdade eu tenho que selecionar aqui a opção espessura X dentro daquela grade aonde o objeto está. Então aqui o JPanel 1 eu vou colocar como 1. Percebe que agora aí sim aumentou o tamanho dele. Então se você visualizar aqui, ó, perceba que o painel clientes, o JPanel 1, onde nós temos o JLabel clientes, ele ocupou toda a área aqui, a espessura X do meu internal frame, tá? Ele ocupou aí porque ele está selecionado aqui com o preenchimento de ambos, né? Então ele vai tanto preencher horizontalmente quanto verticalmente. Agora aqui no JPanel 2 eu vou definir como a espessura X também 1, ou seja, ele vai horizontalmente preencher todo o espaço ali do internal frame disponível. E na espessura Y eu também vou definir como 1. O que vai acontecer? Ele vai preencher também todo o espaço aqui disponível verticalmente no meu internal frame. Se nós verificarmos aqui, você pode ver que ele já preencheu todo o espaço aqui disponível para aqui no meu internal frame, ok? Bom, então vamos fechar aqui que nós já definimos aí o layout dos dois objetos que estão dentro do meu frame, tá? Então agora vamos incluir aí os outros objetos aí na nossa tela cadastro de cliente, tá? Primeiramente eu vou incluir aqui um rótulo, ok? Que é um JLabel. Então aqui eu vou ter um JLabel. Eu vou ter que definir aqui o layout também desse nosso JPanel 2 como um layout de conjunto de grades, ok? Então eu vou clicar aqui com o botão direito aqui em cima do objeto JPanel 2. Vou selecionar aqui a opção definir layout e vou definir aqui o layout de conjunto de grades, ok? Esse JLabel aqui, onde nós temos aqui o rótulo clientes, nós vamos definir o layout dele como layout de fluxo, ok? Então eu venho aqui definir layout de fluxo, e vamos aqui nas propriedades do Flow Layout, tá? Então eu clico aqui com o botão direito, venho na opção propriedades e vou definir aqui o alinhamento como um alinhamento à esquerda, ok? Eu vou deixar o espaçamento horizontal e vertical padrão aí, que é 5, né? E veja que ele já alinhou aqui o nosso JLabel aqui à esquerda do frame, tá? À esquerda de todo o JLabel, aliás, do JPanel. Então o JPanel está ocupando aqui horizontalmente todo o nosso JInternal frame, então ele alinhou aqui o rótulo clientes aqui à esquerda, ok? Então aqui no nosso JLabel, aliás, JPanel 2, onde nós teremos os outros objetos aqui na nossa tela de cadastro de clientes, nós vamos aqui incluir, aliás, nós definimos aí o layout como também o layout de conjunto de grades, ok? Então aqui eu vou ter mais um objeto que será uma caixa de texto, ok?
Então aqui nós clicamos aqui na caixa de texto, perceba que é um objeto da classe JTextField, tá? Do pacote javax.swing. Então vou incluir em uma caixa de texto. Perceba que aqui ele já incluiu a caixa de texto aí dentro do meu JPanel, tá? Mas aqui ele ficou aparecendo aqui no canto. Vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui no layout que nós definimos aqui para o JPanel 2, né, que é um Grid Bag Layout, que é o conjunto de grades, e vamos personalizar esse layout. Tá? Se nós visualizarmos aqui, ó, nós podemos verificar que aqui está o JLabel e logo depois aqui ele está o JTextField. Bom, vamos definir aqui algumas propriedades desse JLabel. Perceba que aqui que ele criou aqui uns suplementos com esses valores aqui, tá? Primeiramente nós vamos zerar esses valores, tá? Perceba que ele já colocou lado a lado aí os dois objetos, ok? Então vamos fechar aqui, fechar aí a definição do layout. Perceba que aqui na tela ele já colocou os dois objetos aqui um ao lado do outro, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu quero que esse JLabel ele fique aqui à esquerda e que o texto, o JTextField, ele ocupe todo o restante da minha tela. Primeiramente eu vou definir aqui o texto desse meu JLabel. Então eu vou aqui editar o texto. Nesse texto aqui nós teremos, nesse JLabel nós teremos a opção de filtro, tá? Então nós filtrar pelo nome. O usuário aqui, a ideia aqui é o seguinte: o usuário vai informar o nome de um cliente aqui dentro desse text field e o sistema vai buscar os clientes ali que estiverem relacionados com o nome informado, ok? Então nesse text field eu vou clicar com o botão direito, eu vou editar o texto dele, eu vou apagar o texto dentro desse text field, ok? Agora vamos lá novamente no Grid Bag Layout, vamos definir aqui, vamos personalizar esse Grid Bag Layout, tá? Bom, aqui no JLabel 2, onde que é o JLabel, onde está aparecendo lá o texto filtrar pelo nome, eu vou selecionar aqui a opção preencher para ambos, ok? Tá. No nosso JTextField, eu também vou selecionar aqui a opção de preenchimento para ambos. Só que aqui a espessura X, que é o espaçamento horizontal, eu vou definir como 1. O que vai acontecer? Perceba aqui que o JTextField já ocupou todo o espaço aqui disponível no meu internal frame, tá? Se vocês perceberem aqui, à medida que eu redimensiono meu internal frame, ele vai ocupar também aí somente o espaço disponível, tá? Uma outra coisa também que nós podemos verificar é que os objetos aqui, tanto o JLabel quanto o TextField, eles estão bem juntos um do outro, tá? É aí que nós vamos verificar aqui a propriedade do Grid Bag Layout, a propriedade aqui suplementos, ok? O que é esse suplemento? Bom, se eu clicar aqui nesse botão, perceba aqui que ele já me mostra aqui 4 opções, né? Superior, esquerda, inferior, direita. O que significa isso? Esse suplemento é a distância que o objeto vai ficar de cada lado, né? No lado superior, aqui está definido como 0. No lado esquerdo está definido como 0. No lado inferior como 0. E também no lado direito está 0. Então, por isso que ali no nosso internal frame, os objetos estão praticamente grudados aqui um no outro, tá? Porque os suplementos estão todos zerados. O que nós iremos fazer aqui na nossa aplicação é que nós iremos definir aqui todos os suplementos como 5, ou seja, cada objeto ficará espaçado do lado superior, do lado direito, do lado esquerdo, do lado inferior, 5 pixels, ok? Então aqui dentro da grade que o objeto vai ocupar, ele vai ficar aqui afastado 5 pixels, tanto aqui no lado superior, do lado esquerdo, do lado direito e do lado inferior, tá? Então ele não vai ficar aqui colado no objeto
que está ao seu redor, ok? Então vamos definir aqui também para o text field, vamos colocar aqui o valor 5, você digitando 5 e dando Enter, ele já preenche todas as opções aqui como 5, ok? Então se nós fecharmos aqui, percebe que agora nós temos um espaço entre um objeto e o outro, ok? Então isso daí vai melhora aí, né, o layout aí da nossa tela, ok? Então agora fica mais fácil de visualizar aqui que o text field ele acompanha aí o tamanho do internal frame, ok? Bom, então agora vamos incluir aí mais objetos na nossa tela de cadastro de clientes. Agora eu vou incluir aí uma tabela, tá? O que nós vamos visualizar nessa tabela? Nessa tabela nós vamos visualizar todos os clientes que estão cadastrados aí no sistema. Então vamos procurar aqui a tabela. Aqui está. Nós temos aqui a tabela. Essa tabela é um objeto do tipo JTable, tá? Do pacote javax.swing.jtable. Então vou clicar aqui em cima do objeto tabela e vou arrastar aqui para o meu JPanel. Perceba aqui que ele já incluiu aqui um outro objeto também, que é um JScrollPane, tá? E dentro desse JScrollPane que ele incluiu a nossa JTable. Por que ele faz isso? Isso daí o NetBeans já faz isso automaticamente para que a nossa JTable ela já fique ali com as barras de rolamento tanto horizontal quanto vertical, ok? Então o JTable precisa estar dentro de um JScrollPane. Então vamos aqui novamente no Grid Bag Layout e vamos personalizar aí a nossa tela. Perceba que eu vou arrastar esse JScrollPane aqui para baixo aqui do meu JLabel, ok? Agora é o seguinte, perceba aqui que a minha tabela, como eu arrastei para baixo aqui do meu JLabel, aqui no JLabel que mostra aqui filtro pelo nome, a tabela ficou somente aqui neste lado da tela, tá? Como é que eu vou fazer para ocupar aqui todo o restante aqui da tela? Bom, eu vou aqui novamente em personalizar o Grid Bag Layout, tá? Se nós visualizarmos aqui, perceba que nós temos duas grades aqui em cima, onde primeiro nós temos o nosso JLabel, depois nós temos aí o Text Field, né? E aqui embaixo eu tenho o JScrollPane, onde está a minha JTable, que está ocupando apenas uma grade, tá? Eu vou fazer o seguinte, aqui em largura da grade, eu já estou aqui com o JScrollPane selecionado, aqui em largura da grade eu vou definir a largura da grade para 2, ok? O que vai acontecer? Perceba que o meu JScrollPane agora está ocupando duas grades aqui na horizontal. Se eu verificar aqui, perceba que ele já está aqui no centro. Eu preciso definir aqui agora uma outra propriedade. Tá? No meu JScrollPane, aqui no Layout, que eu tenho aqui que preencher ambos os lados, ok? Ali do meu scroll, ali do meu Layout. Eu vou definir aqui também os suplementos como 5, tá? E agora vocês podem perceber que a minha JTable já está ocupando aqui horizontalmente todo o espaço horizontal aqui do meu internal frame, tá? Ok, então vamos agora incluir aí mais objetos na nossa tela, né? Então vou incluir aqui um outro rótulo, onde nós vamos, nesse rótulo aí nós vamos informar, aliás, terá o texto, o nome, né? Eu vou incluir aqui uma outra caixa de texto. Aliás, é um campo de texto, né? Vou aqui personalizar o layout. Vou arrastar esses dois caras aí aqui para baixo, tá? E vou definir aí as propriedades desses objetos. Então aqui eu vou definir o preenchimento como ambos. Aqui o suplementos 5 pixels de cada
lado, esse outro aqui da mesma forma, ok? Vou fechar aqui. Perceba aí que agora nós temos o nosso JLabel, o nosso JTextField. Eu vou mudar aqui as propriedades, né? Eu vou editar o texto. Aqui será o nome. A ideia aí é nesse JTextField quando o usuário estiver cadastrando um cliente, ele informe o nome do cliente aqui nesse JTextField, ok? Então eu vou definir aqui o texto para em branco, ok? E vou definir aqui também o nome da variável. Vou colocar aqui o nome da variável txt nome cliente, tá? Neste outro text field aqui, eu vou alterar o nome da variável para txt filtro cliente. Qual que é a ideia aí? A ideia é que o usuário, no caso de ter vários clientes cadastrados no sistema, ele informe um nome aqui, tá? E ele vai e o sistema vai mostrar somente os clientes relacionados àquele nome ali que o usuário informou. Vamos fazer o seguinte, vamos incluir aqui também um JButton, tá? Um botão ali do lado desse JTextField aqui, exatamente aqui desse lado mesmo, para que o usuário informe aqui o nome, que o nome do cliente, né, que o usuário quer que filtre, e depois clique aqui nesse botão para o sistema filtrar de acordo com a opção que o usuário informou. Então, novamente aqui vamos definir aí o layout do nosso JPanel. Perceba aí que nós já temos aqui o JButton, então eu quero que fique aqui mesmo os três objetos aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui a largura do meu JScrollPane para 3. E aqui no meu text field, esse aqui de baixo, aqui onde o usuário vai informar o nome, eu vou definir a largura aqui dele para 2, ok? A largura da grade será 2. Então esse meu JTextField vai ocupar 2 grades aí no meu grid bag layout, ok? Então tá. Então continuando aqui, vamos agora incluir mais um rótulo, tá? Vamos aqui abrir o DER aqui do nosso sistema, tá? Perceba aí que no cliente nós temos os atributos nome, endereço, bairro, cidade, UF, CEP, telefone e e-mail. Então eu vou ter que incluir todos esses vários campos textos ali para o usuário informar todos esses atributos aí do cliente, tá? Então aqui eu vou incluir mais um rótulo, vou ter também mais um campo de texto, ok? Vou aqui posicionar esses dois novos objetos, eu vou deixar eles aqui embaixo aí do campo nome, né? Vou definir aqui as propriedades do suplemento, do preenchimento também, vou colocar aqui como ambos. Aqui o suplemento também será 5 de cada lado. O preenchimento será ambos e eu vou preencher aqui também, aliás, a largura da grade ali também desse campo texto será de 2, ok? Então aqui nós vamos informar o endereço do cliente, tá? Vamos apagar aqui o texto desse text field e vamos mudar aí o nome da variável para txt endereço. Ok? Então agora vamos incluir lá um campo texto para o usuário informar qual o bairro que o cliente mora, tá? Então aqui novamente eu vou incluir um outro rótulo, tá? E mais um campo de texto. Vou aqui na definição do meu grid bag layout, vou personalizar, tá? Vou trazer esses objetos aqui para baixo.
Aqui está. Aqui eu vou definir as propriedades, né? Vai preencher ambos. O suplemento será 5 de cada lado. Aqui também será 5 de cada lado. E aqui eu também vou definir um preenchimento como ambos, ok? Bom, aqui no bairro, como nós definimos aqui no nosso der, a quantidade máxima de caracteres será 50, tá? Então não vou precisar deixar aí um espaço muito grande para o usuário informar aí o nome do bairro, ok? Então eu posso colocar mais um outro atributo aqui do lado aqui do bairro, né? Então vamos aqui primeiramente definir os textos desses objetos. Aqui eu vou apagar o texto. Definir aí o nome da variável. Ok. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui nos atributos do cliente, eu vou incluir ali o atributo cidade, um campo texto cidade, um rótulo e um campo texto cidade aqui ao lado do bairro, tá? Então eu vou aqui na paleta, eu incluo mais um rótulo e também mais um campo de texto, ok? Vou aqui na personalização do meu layout. Vou deixar ele aqui do lado aqui do bairro, tá? Definir aqui os suplementos, preenchimento, aqui também. Ok. Se nós percebermos aqui, nós estamos o campo aqui onde vai ficar a cidade não ficou visível, né? Então nós vamos ter que mudar aí também o layout dos outros objetos, tá? Esse label aqui nós vamos definir o texto como cidade. Primeiramente aqui vamos personalizar o layout. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter que aumentar aí a largura da grade dessa tabela, né, do JScrollPane. Vamos aumentar aí em 1. Então vamos colocar aqui como 4, ok? Esse botão nós vamos arrastá-lo para cá. E esse texto aqui nós vamos definir a largura da grade aí como 2, ok? Por quê? Porque daí agora, como o JTable está ocupando 4 grades aqui na horizontal, então nós temos uma grade aqui para esse label, 2 grades para esse text field e uma grade para o botão, o JButton, ok? Vamos aqui definir o texto desse JButton. Alterar aí o nome da variável. Ok. E agora vamos alterar também aí a largura da grade desses outros 2 campos de texto aqui, tá? Então vamos aqui em personalizar. Eu vou aqui nesse campo de texto e defino aqui a largura da grade para 3. Da mesma forma, vou definir aqui a largura da grade para o campo texto onde vai ser informado aí o endereço do cliente, tá? Agora sim. Agora aqui embaixo nós temos que alterar aí o layout desses objetos que estão aqui, ok? Então eu vou aqui novamente em personalizar. Vou diminuir aqui só para visualizar melhor ali. Acho que não deu aí. Fechar e abrir novamente. Ok. Então, perceba aí que a visualização aqui dos objetos não ficou legal, né? Então aqui nós temos o JLabel, temos aqui o text field. Nesse text field, eu vou definir aqui a propriedade, a espessura X dele como 1, tá? E o text field 2 aqui também, aliás, o text field da cidade, eu também vou definir como 1. O que vai acontecer? Perceba aí que ele preencheu aqui o espaço
da grade, preencheu totalmente o espaço da grade, os dois text fields, ok? Então aqui o usuário vai informar o bairro e aqui o usuário vai informar a cidade, ok? Então vamos aqui editar o texto, aqui alterar o nome da variável, ok. Quais os atributos agora que estão faltando aí no nosso cadastro de cliente? Nós temos o F, CEP, telefone e e-mail, tá? Então vamos incluir aí mais um rótulo. Aqui está. Incluir aí mais um. Aliás, esse rótulo nós vamos definir aqui o texto dele como o F, tá? O que nós vamos fazer? Nós não vamos agora incluir um campo texto. Por quê? Porque o F é um dado que já pode ser pré-cadastrado aí no sistema, tá? Então são dados aí que não são são praticamente dados fixos, né? São dados aí pré-determinados já. Então eu vou incluir agora um outro objeto. Eu vou incluir aí um combo box, tá? Que aqui no caso o nome está caixa de combinação. Perceba aqui que é um objeto da classe JComboBox do pacote javax.swing. Então vou incluir aí uma caixa de combinação. Então vamos aí personalizar novamente aí o nosso layout. Arrastar esses objetos aí para baixo, né? Opa. Colocar ele aqui no lado esquerdo. Aqui está. Bom, então eu vou aqui definir o preenchimento para ambos e os suplementos aqui para 5 em cada lado, né? Da mesma forma aí o combo box, ok? Pronto. Agora nós temos mais outros atributos, né? Que é o CEP, telefone e e-mail. Bom, o CEP e o telefone eu vou colocar aqui também ao lado da UF, ok? Então eu vou aqui na paleta, vou incluir aí mais um rótulo e mais um. No caso, primeiramente nós vamos ter aqui o CEP, tá? Eu não vou incluir agora um campo de texto. Eu vou incluir aí um outro objeto. Eu vou incluir um campo de texto formatado. Aqui está o campo formatado, que é um JFormatted Text Field, ok? Então nós temos aí agora um campo formatado. Vamos aí novamente definir o layout da nossa tela. Vamos arrastar aí esse objeto, o JLabel, né? Lá para o lado da UF. E o campo formatado também. Aqui está. Vou definir aqui a propriedade para preencher ambos os suplementos também como 5, ok? Da mesma forma que o campo formatado, tá? Então aqui, ambos, ok. A nossa tela aí já está começando a ter uma visualização melhor já, né? Bom, vou editar aqui o texto. Esse aqui será o CEP, né? Aqui o campo formatado, vou definir aqui o texto para em branco, ok? E definir o nome da variável desse campo formatado. Vou começar aqui, formato de text field, CEP, ok? Então, FTF, CEP. Vamos colocar aqui ao lado também desses atributos o telefone do cliente, tá? Então vou incluir aqui mais um rótulo e mais um campo de texto, tá? Vamos definir aqui o layout, personalizar o layout, né?
Perceba aí que nós vamos ter que alterar os objetos aí de cima, né? Porque eles vão ter que ocupar mais grades, né? Se nós fecharmos aqui, ó, podemos verificar que eles ficaram aqui no lado direito, né? Então vamos definir aí também, vamos mudar aí também a largura da grade dos outros objetos, ok? Então vamos lá. Primeiramente aqui no nosso JTable, Scroll Pane, eu vou aumentar aí em 2 a largura da grade, né? Então vou passar aqui para 6, ok? Aqui no nome eu vou passar para 5. Aqui no endereço também, a largura da grade ficará agora como 5, ok? Bom, aqui na cidade eu vou arrastar aqui ele para o lado direito aqui também, tá? E eu vou aumentar somente um na cidade e um no bairro, ok? Então vou colocar a largura do bairro aqui como 2 e a largura aqui da cidade também como 2, ok? Vamos visualizar aqui. Eu preciso alterar aí a largura aqui desses primeiros objetos aqui. Então eu vou arrastar aqui o botão aqui para a última grade e vou aumentar em 2 aqui a largura da grade do nome onde o usuário vai informar o filtro, né? Então eu vou passar aqui para 4, ok? Bom, tem alguma coisa aqui que não ficou legal, né? Vamos verificar aqui novamente. Vamos definir aqui as propriedades desses dois novos objetos. Ok. Perceba aí que nós temos aí um bom trabalho aí para definir um layout aí nesse conjunto de grades, né? Aqui está. Agora eu vou definir esse CEP, propriedade aqui no layout, a espessura X para 1, tá? E aqui no CEP, né? E aqui também no campo onde vai ficar o telefone. Ok? Aqui está. Perceba aí que esses objetos aqui em cima, eles não estão de acordo aqui também, né? Então vamos lá verificar o que a gente pode alterar aí no layout desses objetos, ok? Ali no botão, colocando como preenchimento de ambos, nós temos que definir aqui os suplementos, ok? Agora vamos definir aqui a posição desses objetos, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, tá? Para facilitar aí no layout dessa tela, eu vou incluir aqui um outro painel, tá? Então aqui dentro esse painel ele vai ficar dentro do meu internal frame, tá? Perceba que quando eu incluir o painel, ele ficou dentro do JPanel 2. Eu vou aqui na aba inspetor e vou arrastar aqui para dentro do meu internal frame. Então verifica aí que agora dentro do meu internal frame eu tenho 3 painéis, tá? Então eu vou personalizar aqui o layout do meu internal frame, tá? E vou mudar aí a configuração. Então tem o JPanel 1, JPanel 2, eu vou arrastar esse JPanel 2 aqui para baixo, tá? E esse panel que eu acabei de incluir eu vou colocar aqui entre os dois. Então vou definir aí preenchimento ambos, tá? Vou fechar aí. Ok. Agora dentro desse painel 3 que eu acabei de criar, eu vou jogar aí para dentro dele. Primeiro aqui eu vou definir o layout dele, tá? Definir o layout dele como o layout de conjunto de grades, ok? Eu vou colocar esses objetos aqui, tá? Esses primeiros aqui, que é o label onde está aqui filtro pelo nome, o txt filtro e o botão pesquisar
e também a minha tabela de clientes, ok? Então aqui eu vou pegar aqui o JLabel 2 e vou arrastar aqui para o Panel 3, tá? Da mesma forma que eu vou fazer com o Text Field, ok? Vou arrastar aqui também a minha tabela. Ficou faltando lá o botão, né? Então, aqui está, btn filtrar. Ok. Então agora vai facilitar aí o layout aí da minha tela. Então aqui, nesse JPanel 3, onde nós temos aí uma tabela e esses outros objetos, eu vou aqui personalizar o layout, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir isso aqui, a largura, somente para 1. Tá? E o botão eu vou trazer aqui para o lado dele. Na minha tabela, vou voltar aqui a largura para 3, né? Porque eu tenho 3 objetos em cima. E aqui no texto, no text field, já está definida a espessura X. Ok. Então vocês podem perceber aí que ficou da mesma forma. Agora ali na tabela, personalizando aí novamente o layout, eu vou definir aqui a espessura Y para 1. Por quê? Porque daí dessa forma ele vai ocupar ali todo o espaço que estiver para baixo, ok? A minha tabela. Vou voltar aqui novamente. Ok, defini aqui a espessura X. Tá, agora vamos aqui personalizar o JPanel 2, tá? Então vamos aqui na personalização do layout do JPanel 2. Não, primeiramente eu tenho que definir aqui o layout do JInternalFrame. Por quê? Porque o JPanel 2 nós definimos que o preenchimento interno dele na vertical será 1, né? Então por isso que ele está ocupando aqui todo o espaço restante do meu JInternalFrame. Então vamos aqui no layout do JInternalFrame personalizar o layout, tá? Se nós viermos aqui, ó, selecionar o JPanel 2, a espessura Y dele está como 1. Vamos definir aqui como 0, tá? Aí vocês podem perceber aí que nós fizemos alguma coisa aqui que não deu certo. O JPanel 2 ficou como 0, ok? Assim, agora sim, o JPanel 3 é que vai ter a espessura 1 também, ok? O JPanel 1 continuará como 0, ok? Agora sim, agora nós podemos perceber aí que a tabela ela ocupou aqui o espaço restante lá do JPanel 2, aliás, do JPanel 3, né, que foi o JPanel que nós incluímos aí depois, tá? Agora facilitou aqui o layout da nossa tela, tá? Então vocês puderam perceber aí que à medida que você vai incluindo muitos objetos, é interessante você ter outros painéis para facilitar aí o desenho da sua tela, ok? Então vamos continuar aqui com o layout aqui do JPanel, aqui onde nós temos os atributos aí do nosso cadastro de clientes, ok? Então aqui nós temos, vamos aqui personalizar novamente, né, esse JPanel aí, o layout. Perceba que aqui que os objetos que nós tiramos dele, eles ficaram aqui sem preenchimento nenhum, né? Então vamos arrastar todos esses objetos lá para cima, ok? Vamos arrastando aqui. Ok. Agora nós precisamos mudar aí o layout dele novamente, ok? Então aqui no text field onde está o nome, nós temos aí uma largura de grade de 5. Nós não vamos precisar uma largura de grade de 5, tá? Aliás, vai precisar porque aqui nesta linha aqui embaixo ó, nós temos 6 objetos, né? Que é o UF, o combo box onde vai ser mostrados todas as UFs.
Nós temos aqui o rótulo CEP, o campo de texto CEP, o rótulo, que no caso aí vai ser o telefone, né? E o campo de texto telefone. Então aqui precisa ficar com 5 mesmo, tá? Que ele vai ocupar 5 grades e mais uma aqui do JLabel, do label onde está o nome. Então ele vai ocupar as 6 grades aqui referente a esses 6 objetos. Então está correto aqui. Então aqui também está correto. Ok. Tá, então vamos continuar aqui no desenho da tela. Aqui eu já vou definir o texto, editar o texto para telefone, ok? Nesse campo texto aqui nós vamos editar o texto, vamos apagar o texto que tem nele e vamos alterar aí o nome da variável, né? Então será txt telefone, ok? Bom, perceba aqui que o label CEP ficou um pouco afastado aí do campo de texto, né? Então vamos tentar aproximar esses objetos, tá? Então vamos aqui no layout, no grid bag layout dele e vamos personalizar, tá? No combo box nós já definimos todos, ok? Esse daqui é o texto CEP, né? Aqui nós temos 2 grades ali no texto de cima. Sim, eu vou aumentar aqui para 3, a largura da grade para 3. Ok. E agora eu vou trazer esse objeto para cá. O label. Ok. E o texto aqui é onde vai ficar a cidade. Ok, agora percebi que ele já melhorou aqui o meu layout, né? Então aqui eu vou ter que mudar novamente aqui em cima, tá? Vou ter que aumentar mais um aqui, vou aumentar para 6. Aqui também eu vou aumentar para 6. E aqui o campo texto eu vou aumentar para 3. Aliás, tem que ficar com 2 mesmo, né? Então aqui embaixo, aqui eu tenho o combo box, aqui eu tenho o label CEP, aqui eu tenho o texto CEP, telefone. Aliás, eu não precisava aumentar ali os campos de cima, né? Então basta ficar com 5 mesmo cada um. Aqui no campo texto, no texto cidade, só preciso ter 1. Ok. Ok, agora melhorou aí o layout da nossa tela, né? Tá, então continuando aí, aliás, agora nós finalizamos aí, falta incluir aí nos atributos do cliente o e-mail, né? Nós temos que ter um campo aí, e-mail, ok? Então vamos incluir mais um rótulo e mais um campo de texto, ok? Esse aí nós vamos colocar ali embaixo da UF, tá? Então personalizando aí novamente, vamos arrastar aqui os objetos, aqui vamos preencher ambos os lados, né? Vamos definir os suplementos. Agora aqui no campo texto vamos também definir o suplemento, o preenchimento e a largura aqui da grade, né? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então a largura da grade desse campo aí será 5. Ok? Vamos aqui definir os textos. Ok. E aqui nós temos também que editar o texto e alterar o nome da variável. Ok? Então vamos lá, txt e-mail. Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos incluir botões aí na nossa tela, tá? Quais vão ser as funcionalidades desses botões?
Então, quando o usuário quiser incluir um cliente, alterar, excluir, nós teremos que ter esses botões para poder acionar essas opções, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou incluir aqui mais um painel, tá? Mais um painel aí dentro do meu internal frame. Perceba aí que eu cliquei aqui dentro do JPanel, ele colocou o painel dentro do meu JPanel 3. Então novamente aí eu vou arrastar esse painel que eu acabei de criar para dentro do meu internal frame aqui, ok? E agora eu vou personalizar novamente aí o layout desse internal frame. Então vou pegar aqui esse painel que eu acabei de criar e vou colocar ele lá embaixo, lá no final da minha tela, do meu internal frame. Tá? Vou definir aqui o preenchimento como ambos. Aqui no painel não preciso definir os suplementos, porque não tem problema deles ficarem juntos, né? E agora eu vou incluir aí os botões das funcionalidades do sistema. Quando eu incluir o botão aqui, como o meu painel ele não está visível na tela, ele foi aqui para dentro do JPanel 3, aliás, JPanel 2, né? Então aqui no inspetor, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui e arrastá-lo aqui para o JPanel 4, ok? Aqui no meu JPanel 4, eu vou definir aí um layout, o layout de fluxo, ok? Definir o layout de fluxo no meu JPanel 4 e agora nas propriedades desse meu layout, desse meu flow layout, eu vou colocar o alinhamento à direita, tá? Então, todos os botões aqui ficarão alinhados à direita. E eu vou incluir aí mais botões, ok? Quais os botões que eu vou incluir? Eu vou incluir aí 5 botões, tá? Então vamos lá. Ok. Então, qual que é a ideia desses botões aí? Esse botão aqui, eu vou editar o texto dele para novo, tá? Então, quando o usuário clicar nesse botão, significa que o usuário vai inserir um novo cliente, tá? Vou editar aqui o nome da variável, então será btn novo, ok? Neste outro botão, eu vou definir aqui o texto dele para alterar. Então, quando o cliente, aliás, quando o usuário clicar nesse botão, o sistema, ele significa que ele está querendo realizar a alteração dos dados de um cliente, ok? Então aqui eu vou ter um outro botão, nesse texto eu vou ter a opção excluir. Então aqui neste botão o usuário vai excluir um cliente cadastrado, ok? Vamos aqui alterar o nome da variável. Ok. Neste outro botão aqui, nós vamos ter a opção de salvar. Tá? Então aqui a ideia é o seguinte, o usuário selecionou aqui para incluir um novo cliente, ele vai habilitar aqui os campos, o usuário vai informar os dados, depois que ele terminou de informar os dados, ele vai clicar aqui no botão salvar. Da mesma forma aqui para alterar, né? Ele clicou em alterar, o sistema vai habilitar aqui os dados para alteração, depois que o usuário terminou de alterar, ele vai clicar aí no botão salvar, ok? Então vamos aqui alterar o nome da variável. E agora aqui finalmente nós temos esse outro botão onde eu vou ter a opção de cancelar, tá? Qual que é a ideia? Por exemplo, o usuário clicou aqui no botão novo, tá? Ou seja, ele quis incluir mais um cliente. Só que ele desistiu da inclusão do cliente, então ele vem aqui no botão cancelar. Daí é cancelada a inclusão do novo cliente. Da mesma forma aí para a opção de alterar, tá? Então vamos aí alterar o nome da variável para btn cancelar, ok? Bom, dessa forma nós finalizamos aí o layout da nossa tela de clientes, tá? Então aqui, voltando aí, né? Nós temos aqui uma opção que o usuário vai filtrar
vai informar um nome de cliente, né? Clicar no botão pesquisar e o sistema vai filtrar de acordo com o nome informado aí informado pelo usuário, né? E os clientes serão listados aqui nessa nossa tabela, ok? Nós temos aqui os dados da tabela, aliás, os dados do cliente, né? Que são nome, endereço, bairro, cidade, UF, CEP, telefone e e-mail. E aqui nós temos os botões lá das ações, ok? Essas ações aí nós iremos definir quando nós criarmos ali a classe que vai executar a consulta, exclusão, alteração de clientes, tá? A classe que vai realizar lá a consulta e a inserção e a exclusão dos clientes lá no banco de dados. Então, depois quando nós criarmos essa classe, nós voltamos aí na tela de clientes para definir essas ações, ok? Então aqui nós finalizamos esta aula.